Você já ouviu a história de como um jovem criador de gado do interior da França se tornou o poderoso Exu Mangueira? Laroyé a todos. E hoje vou te contar como ambições e tragédias transformaram seu destino. Pontos curtos. Armand cresceu no interior da França, filho de uma tradicional família de criadores de gado, cuja linhagem, já há gerações, dedicava-se ao cultivo da terra e à pecuária. Desde a infância, ele foi ensinado a acordar antes do sol nascer, a lidar com os animais com firmeza e respeito, e a compreender os ciclos da natureza que regiam tanto as colheitas quanto a criação de gado. Seu pai, um homem severo, mas justo, sempre reforçava a importância da palavra dada, da honra e da perseverança, princípios que se tornaram pilares na formação de Armand. Com o passar dos anos, a fazenda prosperava, as terras se expandiam, e o nome da família ganhava cada vez mais prestígio na região, consolidando sua posição entre os mais bem-sucedidos proprietários rurais. No entanto, dentro de Armand ardia um desejo que não podia ser satisfeito apenas pelo campo. Embora admirasse o legado de sua família, ele ansiava por algo maior, algo que transcendesse os limites das vastas pastagens que conhecia desde menino. Seu coração batia forte ao ouvir histórias sobre os esplendorosos palácios de Paris, os salões iluminados por lustres de cristal, as intrigas da alta sociedade e os debates filosóficos que moldavam o futuro da França. Astuto e ambicioso, Armand utilizou sua inteligência e eloquência para se infiltrar nos círculos mais elevados da nobreza, sempre observando atentamente cada palavra dita, cada gesto trocado nos salões opulentos de Paris. Seu faro para oportunidades era impecável. Sabia exatamente quando falar e, mais importante, quando ouvir. Com discursos bem articulados e uma presença marcante, foi conquistando espaço entre duques, ministros e conselheiros, demonstrando não apenas sagacidade e diplomacia, mas também uma visão estratégica que encantava os poderosos. Sua ascensão foi rápida e meticulosamente calculada, e logo ele se tornaria um dos homens de confiança do rei, conquistando uma posição que poucos ousariam sonhar, a de primeiro-ministro. No comando dos assuntos políticos do reino, Armand tornou-se uma figura temida e respeitada. Sua postura firme e olhar penetrante inspiravam tanto admiração quanto receio, e ele sabia como usar essa aura de mistério e poder a seu favor. Sob sua liderança, decisões audaciosas foram tomadas, alianças foram seladas e inimigos foram silenciados antes mesmo de terem a chance de agir. No entanto, o poder sempre atrai sombras. À medida que sua influência crescia, também cresciam a inveja e as inimizades. Nobres que antes o bajulavam agora sussurravam contra ele nos corredores. Conspiradores tramavam sua queda, e os ventos da traição começavam a soprar nos bastidores da corte. Armand havia alcançado o que desejava, mas aprenderia que manter-se no topo exigiria ainda mais astúcia do que havia precisado para chegar lá. Numa noite de gala, quando Armand deixava um baile suntuoso, os salões ainda ecoando risadas e música, uma emboscada cuidadosamente planejada aguardava nas sombras. O ar da madrugada era frio, e as tochas que iluminavam a saída tremulavam ao vento, lançando sombras distorcidas nas paredes de pedra. Ao entrar em sua carruagem, cercado apenas por 2 criados fiéis, não percebeu de imediato os vultos que se moviam silenciosos nos becos adjacentes. Antes que pudesse ordenar a partida, o cocheiro foi subjugado, e figuras mascaradas emergiram da escuridão, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Sem tempo para reagir, Armand foi arrancado da carruagem e jogado ao chão com violência. Seu olhar, outrora tão penetrante e imponente, encontrou apenas o brilho frio das lâminas que o cercavam. Não houve negociações, não houve explicações. Os assassinos eram rápidos e implacáveis, golpeando-o sem hesitação. O primeiro-ministro da França, o homem que conquistara o topo com sua astúcia e determinação, foi brutalmente atacado e morto a sangue frio, seu corpo manchando as pedras com o vermelho da traição. O poder e a glória que tanto buscara esvaíram-se em instantes, dissipando-se como fumaça no ar noturno. Os conspiradores, satisfeitos com sua obra, desapareceram tão silenciosamente quanto surgiram, deixando para trás apenas o eco distante de passos e o silêncio fúnebre de uma vida que se encerrava abruptamente. Ao amanhecer,
Quando os primeiros raios de sol iluminaram a cidade, a notícia já corria pelos corredores do palácio e pelas ruas de Paris. Armand, o homem que desafiara o destino, agora jazia como mais uma peça descartada no grande jogo do poder. Mas a morte não foi o fim. O espírito de Armand, forte e determinado, se recusava a aceitar o destino que lhe fora imposto. Sentia ainda o peso das ambições inacabadas, das palavras não ditas, dos planos interrompidos de forma brutal. Em meio ao vazio que separa o mundo dos vivos do além, sua consciência despertou em um espaço etéreo, onde as leis da matéria já não regiam sua existência. A princípio, tentou se agarrar à vida que lhe fora arrancada, vagando entre os ecos da realidade, observando aqueles que outrora bajulavam-no lamentarem sua morte, alguns com sinceridade, outros apenas por conveniência. No entanto, não tardou para que forças superiores o convocassem. Diante do tribunal espiritual, Armand viu sua trajetória terrena se desenrolar diante de si como um grande mosaico. Cada escolha, cada aliança, cada traição e conquista sendo pesadas com rigor absoluto. Não era apenas um julgamento de suas ações, mas uma revelação de algo muito maior. Sua jornada terrestre, repleta de excessos, manipulações e triunfos, não fora apenas fruto de sua ambição pessoal. Havia um propósito oculto, uma teia invisível de aprendizados e consequências que iam além de sua própria existência. Os juízes espirituais não o condenaram nem o absolveram de imediato. Em vez disso, mostraram-lhe o impacto de sua vida nas tramas sutis do destino. Como suas decisões moldaram não apenas sua trajetória, mas a de muitos outros, desde humildes servos até figuras influentes do reino. O poder que possuíra não fora apenas uma dádiva, mas uma prova, um teste de alma que ele sequer soubera estar realizando. E agora, diante do desconhecido, Armand precisaria decidir. Aceitava seu novo papel no plano espiritual ou lutaria para buscar um novo caminho, um destino além daquele que o tribunal havia traçado para ele? Diante das forças do astral, Armand compreendeu que precisava transcender. O orgulho que um dia o guiara agora se dissolvia diante da grandiosidade do universo espiritual. Já não era mais o homem influente que manipulava cortes e tomava decisões estratégicas no tabuleiro do poder terreno. Agora era apenas uma consciência em busca de redenção e propósito. Ele entendeu que toda sua jornada, suas conquistas e quedas, não foram apenas um jogo de ambição, mas uma preparação para algo muito maior. Foi-lhe concedida uma nova missão: tornar-se um Exu, um guardião entre os planos, um espírito de força, justiça e aprendizado. Diferente do que fora em vida, agora não teria títulos ou riquezas para garantir sua posição. Precisaria conquistar sua nova existência por mérito e dedicação. Seu espírito deveria ser forjado no fogo da experiência, passando por provações que testariam sua lealdade, sua sabedoria e sua capacidade de compreender as dores e os desejos daqueles que ainda estavam encarnados. Guiado por entidades ancestrais, Armand atravessou dimensões desconhecidas, mergulhando em aprendizados profundos sobre os mistérios da espiritualidade, da lei do retorno e do equilíbrio entre luz e sombra. Sua nova forma já não carregava as vestes luxuosas da nobreza, mas sim os trajes de um mensageiro do invisível, um espírito que transitava entre mundos para proteger, ensinar e cobrar. Como Exu, tornava-se um elo entre os vivos e os mortos, entre os que buscam e os que se perdem, entre o destino e o livre-arbítrio. Assim, aquele que um dia influenciou reis e dominou cortes passou a ser um emissário das forças maiores, um espírito cujo verdadeiro poder não vinha mais do ouro ou do prestígio, mas da sabedoria conquistada e do compromisso com a evolução. Agora, sob a alcunha de Exu Mangueira, ele não servia mais a um rei mortal, mas sim ao equilíbrio do universo. Já não era guiado por ambição ou sede de poder, mas por um propósito muito mais profundo: manter a ordem entre os planos, assegurar que cada alma encontrasse seu caminho e que as forças do destino não fossem interrompidas pela vaidade humana. Sua presença agora era sentida nos cruzamentos da existência, onde os vivos e os mortos se encontram, onde os segredos são sussurrados ao vento e onde as escolhas moldam o futuro. Seu vínculo com a terra permaneceu, pois era impossível negar as raízes que o formaram. Mas, em vez de gado e colheitas,
passou a cuidar das almas que vagavam entre os planos, auxiliando aqueles que se perdiam na névoa da morte, aqueles que não aceitavam sua passagem e os que buscavam respostas para além do véu. Com seu olhar penetrante e voz firme, guiava espíritos confusos, desvendava mentiras ocultas e restabelecia o fluxo natural das energias. Diziam que Exu Mangueira podia ser visto nas encruzilhadas das estradas, sob a sombra de grandes árvores, vestindo um terno negro impecável, com um chapéu ligeiramente inclinado sobre a testa e um cigarro aceso entre os dedos. Seu semblante trazia tanto mistério quanto severidade, pois não era um espírito de mera indulgência. Ele cobrava, ensinava e exigia que cada um arcasse com o peso de suas próprias ações. E assim, aquele que um dia controlou o destino de nobres e plebeus passou a zelar pelo equilíbrio do invisível, garantindo que as leis espirituais fossem cumpridas, que nenhuma dívida ficasse impaga e que a roda do destino continuasse a girar. Vestindo um manto vermelho que esvoaçava ao vento e seu chapéu inclinado que cobria parcialmente seu rosto, Exu Mangueira caminhava entre os mundos com a imponência de quem já havia experimentado o auge do poder e a escuridão da traição. Em suas mãos, ele segurava folhas de mangueira, um símbolo de sua ligação com a terra e com a ancestralidade, representando a sabedoria que ele agora carregava e o equilíbrio que deveria preservar. Essas folhas não eram meros adornos, eram instrumentos de seu ofício espiritual, capazes de purificar, selar caminhos e desatar os nós que prendiam almas à dor e ao arrependimento. Seu olhar continuava penetrante, um farol no nevoeiro da ilusão. Já não se deixava enganar por títulos, riquezas ou promessas vazias, pois agora via além das aparências, enxergando os desejos ocultos, os medos mais profundos e as verdades que nem mesmo os próprios espíritos ousavam admitir. Ele era tanto um juiz quanto um mensageiro, um guardião do destino que separava o que era justo do que era engano. Onde quer que Exu Mangueira passasse, sentia-se um peso no ar, uma mistura de respeito e receio, pois aqueles que tinham contas a acertar com o destino sabiam que ele não perdoava o que precisava ser pago, e aqueles que buscavam sabedoria reconheciam que ele apenas ensinava àqueles que estavam prontos para aprender. Assim, com suas folhas sagradas e sua visão afiada, ele continuava sua jornada, não mais como um homem comum, mas como um espírito de força, equilíbrio e justiça. Exu Mangueira se tornou um mestre na arte da cura e da proteção espiritual, com um conhecimento profundo das forças que regem o universo e das energias que moldam a vida e a morte. Usando ervas sagradas, raízes ancestrais e rituais antigos, ele ajudava aqueles que buscavam evolução e justiça, guiando-os pelo labirinto de suas próprias dúvidas e medos. Seu poder era imenso, capaz de afastar energias negativas, desmantelar feitiçarias, corrigir injustiças e restaurar o equilíbrio para aqueles que clamavam por auxílio. Quando alguém procurava Exu Mangueira, sabia que não estava em busca de uma solução fácil, mas de um desafio, pois ele exigia esforço e comprometimento daqueles que o buscavam. No entanto, o auxílio que oferecia não era gratuito. Exu Mangueira não tolerava a preguiça ou a falsidade. Ele tinha uma visão clara sobre as fraquezas humanas, e para ele, aqueles que buscavam sua ajuda precisavam estar dispostos a agir com coragem e determinação. Ele não era um espírito que se contentava com palavras vazias ou promessas sem ação. Para ele, os que se aproximavam de seu caminho precisavam ter disposição para lutar por sua transformação, seja enfrentando seus próprios demônios, corrigindo os erros do passado ou tomando as rédeas de seu próprio destino. Ele não dava respostas prontas, mas mostrava os caminhos a seguir. As escolhas e os passos seguintes, porém, cabiam a cada um. A caminhada era individual, e o aprendizado que vinha com ela era o verdadeiro presente de Exu Mangueira. Ele podia abrir portas, afastar obstáculos e oferecer a força necessária, mas a jornada de cada espírito era sua própria responsabilidade. O preço da evolução era sempre pago com ações, esforço e a coragem de transformar a própria vida, não por mera sorte ou desejo de alcançar algo sem esforço. Exu Mangueira, como guardião do equilíbrio, sabia que só por meio da verdadeira mudança interior era possível alcançar a verdadeira redenção e justiça. Ao longo dos séculos, muitas histórias foram contadas sobre a intervenção de Exu Mangueira no destino daqueles que o invocavam,
tornando-se uma lenda viva nos cantos mais remotos e nas grandes cidades. Sua energia poderosa era conhecida por moldar os destinos de forma inesperada, às vezes com sutileza, outras com a força de um trovão. Ele não dava respostas prontas, mas mostrava os caminhos a seguir. As escolhas e os passos seguintes, porém, cabiam a cada um. A caminhada era individual, e o aprendizado que vinha com ela era o verdadeiro presente de Exu Mangueira. Ele podia abrir portas, afastar obstáculos e oferecer a força necessária, mas a jornada de cada espírito era sua própria responsabilidade. O preço da evolução era sempre pago com ações, esforço e a coragem de transformar a própria vida, não por mera sorte ou desejo de alcançar algo sem esforço. Exu Mangueira, como guardião do equilíbrio, sabia que só por meio da verdadeira mudança interior era possível alcançar a verdadeira redenção e justiça. Ao longo dos séculos, muitas histórias foram contadas sobre a intervenção de Exu Mangueira no destino daqueles que o invocavam, tornando-se uma lenda viva nos cantos mais remotos e nas grandes cidades. Sua energia poderosa era conhecida por moldar os destinos de forma inesperada, às vezes com sutileza, outras com a força de um trovão. Havia comerciantes que, após recorrerem a ele, viram suas vendas prosperarem de maneira surpreendente, como se o vento da sorte os tivesse favorecido de repente. Mas Exu Mangueira, com sua sabedoria imensa, não dava riquezas sem exigências. Aqueles que seguiram seus conselhos aprenderam que a verdadeira prosperidade não vinha apenas de bons negócios, mas de ações honestas e justas. O comércio floresceu, mas apenas para aqueles que trabalharam com dedicação, respeitaram as promessas feitas e não se deixaram levar pela ganância. Famílias que se viam envoltas em desavenças e rancores se viram de repente reunidas após buscarem sua ajuda. Exu Mangueira não apenas afastava as energias negativas, mas também iluminava o caminho da reconciliação, forçando cada membro da família a confrontar suas verdades e a curar feridas antigas. Muitas vezes, as resoluções não eram fáceis, pois ele exigia que cada um fizesse sua parte, mas ao final, a paz retornava, mais forte e mais duradoura do que antes. Porém, nem todos eram dignos da misericórdia de Exu Mangueira. Ladrões e trapaceiros que tentaram enganá-lo, acreditando que poderiam manipular a sabedoria ancestral em benefício próprio, pagaram um preço alto. Exu Mangueira, o guardião da justiça, não permitia que a falsidade e a desonestidade prosperassem em seu domínio. Aqueles que o tentaram subestimar e ludibriar logo se viram envolvidos em desventuras e infortúnios, como se o próprio destino os tivesse virado contra si mesmos. Nenhuma mentira passava despercebida, nenhuma fraude ficava impune. Sua justiça não era apenas um reflexo do que era certo, mas também uma lição implacável para os que desrespeitavam as leis espirituais. As histórias sobre Exu Mangueira eram muitas, mas todas compartilhavam uma verdade comum. Aqueles que se aproximavam dele com humildade, com a intenção de aprender e evoluir, encontravam direção e equilíbrio. Já aqueles que buscavam apenas o ganho fácil ou a manipulação do destino, logo se viam confrontados com as duras consequências de suas ações. Ele era, ao mesmo tempo, guia e juiz, protegendo os justos e punindo os errados com a mesma intensidade. Disse que, em uma noite chuvosa, um homem desesperado clamou por Exu Mangueira. Sua situação estava cada vez mais crítica. Seu negócio, que antes fora próspero, estava à beira da falência, e ele não via mais saída. Em sua aflição, o homem pediu ajuda, oferecendo qualquer coisa em troca de uma chance de reverter sua sorte. Exu Mangueira, com sua presença imponente, apareceu diante dele. O ambiente parecia se fechar ao redor, como se a própria chuva cessasse para dar espaço àquela presença inconfundível. O homem, ansioso, mal podia esperar pela resposta, acreditando que a solução viria de forma milagrosa. Mas, em vez de uma dádiva imediata, Exu lhe deu um aviso direto e claro: se quer prosperidade, pare de enganar seus clientes. Sua voz soou como um trovão distante, penetrante, carregada de sabedoria. A mensagem era simples e direta, como um reflexo da verdade que o homem se recusava a ver. No entanto, tomado pela desesperada necessidade de salvar seu negócio, o homem ignorou o conselho e continuou sua jornada na enganação.
Ele persistiu em ludibriar seus clientes, oferecendo produtos de qualidade inferior e utilizando truques para atrair mais compradores. Achava que poderia escapar da verdade e que, com mais astúcia, poderia salvar sua fortuna. Mas, como Exu Mangueira sabia bem, a justiça do universo sempre se cobra e nada escapa das leis espirituais. Não tardou para que sua fortuna evaporasse. Os clientes começaram a perceber as falácias em seus produtos e a reputação do homem foi ruindo aos poucos. Os negócios que antes floresciam passaram a murchar, até que em pouco tempo ele se viu arruinado, com sua loja fechada e as dívidas acumuladas. O que restou foram arrependimentos tardios, um amargo reconhecimento de que sua falta de honestidade o levou à queda. O homem, agora sem nada além de sua miséria, procurou novamente por Exu Mangueira, mas este já não estava mais lá para atendê-lo. Sua sorte havia sido selada e as consequências de suas escolhas o haviam encontrado. A história se espalhou, servindo como uma advertência para todos que, como o homem, tentam enganar o destino. Exu Mangueira, o guardião da justiça, sempre esteve atento e não tolerava as falácias do mundo. A verdadeira prosperidade só chegaria para aqueles que, antes de mais nada, tivessem honra e integridade em seus corações. Exu Mangueira rege-se pela lei do retorno, uma verdade que ressoava com poder absoluto em seu domínio espiritual. O bem que se faz retorna multiplicado, assim como o mal, e todos os que cruzavam seu caminho logo aprendiam que suas ações, boas ou más, tinham consequências imediatas e duradouras. Aqueles que tentaram trapaceá-lo ou prejudicar os inocentes sentiram sua força implacável, que não hesitava em desmantelar suas estratégias com uma precisão cortante. A justiça de Exu Mangueira não era suave, mas certeira. Aqueles que tentavam manipular o destino, com mentiras e enganos, logo se viam sendo arrastados pelas marés de suas próprias ações, enfrentando perdas e sofrimentos que refletiam os danos que haviam causado aos outros. Por outro lado, os que caminhavam com humildade e demonstravam comprometimento com a verdade, com a justiça e com o próprio crescimento espiritual, recebiam a proteção inabalável de Exu Mangueira. Ele se tornava um aliado feroz para aqueles que mereciam sua ajuda, abrindo caminhos onde antes só havia obstáculos. Para esses, ele não apenas afastava as forças negativas, mas também os guiava, colocando-os em sintonia com as energias mais altas do universo. A sua presença tornava-se uma bênção, uma proteção imensa que garantia que aqueles que andassem sob sua guarda nunca estivessem sozinhos, enfrentando os desafios da vida com confiança renovada. Dizem que os que estavam sob a proteção de Exu Mangueira não temiam perigos, pois ele os guardava de roubos, acidentes e ataques espirituais. Quando alguém em sua esfera de influência enfrentava a possibilidade de uma tragédia, Exu Mangueira estava lá, intercedendo, afastando o mal que se aproximava com a mesma força de um trovão que dissipa a tempestade. Sua energia protetora não apenas afastava o mal, mas também fortalecia o espírito de seus protegidos, fazendo com que eles aguentassem dificuldades sem perder a fé, sabendo que enquanto caminhassem com honestidade e coragem, estariam sempre acompanhados por sua força imbatível. Sua presença era como um escudo invisível, mas poderoso, e muitos diziam que aqueles que realmente o honravam e caminhavam com seus ensinamentos nunca eram derrotados, pois Exu Mangueira sempre garantia que a justiça fosse feita e que o equilíbrio se restabelecesse. Se a vida os colocasse à prova, ele estava lá para garantir que, no final, os bons prevalecessem. Assim, Exu Mangueira continua sua jornada entre os planos, sendo um guia, um protetor e um mestre para aqueles que buscam a verdade, a evolução espiritual e a harmonia no universo. Sua história, marcada por reviravoltas intensas e aprendizados profundos, não é apenas um conto de poder ou vingança, mas sim um exemplo vivo de como cada alma, independentemente de sua origem ou falhas, pode se redimir, evoluir e, finalmente, encontrar seu verdadeiro propósito. Ele transcende as limitações do humano e se torna a manifestação do potencial infinito que todos carregam dentro de si, a capacidade de transformar o próprio destino. Exu Mangueira não é apenas um espírito de poder e justiça, mas uma prova viva de que o destino de uma alma não está fixado de maneira irrevogável, que as escolhas e ações têm o poder de alterar o curso da vida.
Mesmo aqueles que, como ele, começaram com ambição desmedida e falhas, ao se submeterem ao aprendizado e ao serviço ao equilíbrio, podem alcançar redenção. Ele demonstra que o verdadeiro poder não reside em conquistas materiais ou em manipulação, mas em servir à justiça e ao bem maior. A trajetória de Exu Mangueira é também a de todos os seres que buscam, na humildade e na verdade, a transformação de sua essência. Ele é a encarnação de que qualquer ser, por mais perdido que esteja, pode redescobrir seu caminho, aprender com suas falhas e servir ao universo de forma elevada e justa. Assim, sua história não é só uma lição para os que buscam seu auxílio, mas uma verdadeira mensagem sobre a liberdade do espírito e a possibilidade de reescrever o destino. Exu Mangueira continua a andar entre os planos, sendo uma presença constante e um símbolo do que é possível quando se segue o caminho da justiça, da verdade e do equilíbrio. Ele não só protege, mas também ensina, guia e transforma aqueles que, como ele, foram um dia seduzidos pelas tentações do poder, mas que agora buscam, acima de tudo, a harmonia entre os mundos. Em cada alma que toca, Exu Mangueira mostra que todos podem se elevar e que a redenção é acessível a quem estiver disposto a caminhar pela verdade, sem medo de enfrentar as adversidades no caminho.